vem o primeiro passo para você aumentar o seu lucro mesmo diminuindo as suas vendas. O primeiro passo é avalie os seus resultados. Estou olhando aqui nas minhas anotações para não deixar nada de lado, mas avalie os seus resultados. E exatamente era isso que eu estava fazendo naquele momento. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu avaliei os números da empresa. Eu defendi com unhas e dentes tudo aquilo que precisava ser feito, o resultado que a empresa precisava alcançar. Por que que eu tinha chego naquele valor, naquela projeção de meta, naquela projeção de lucratividade? Então ali eu tinha todos os resultados coerentes em defesa para que os gestores procurassem. E foi muito bem aceito, até porque eu pedi para que a empresa, eu praticamente ali determinei que a empresa remunerasse, como que eu posso dizer, faltou a palavra, que remunerasse muito generosamente quando os resultados fossem alcançados. Porque aquele resultado, dentro da proposta que eu estava oferecendo para os gestores, ficaria irrisório em cima daquilo que a empresa conquistaria. Ok, seguimos adiante. E daí o que aconteceu? O ano começou, o primeiro trimestre aconteceu e entrou janeiro, foi um resultado diferente daquilo que se previa. Foi fevereiro, um resultado diferente daquilo que se previa. E foi o terceiro mês, do primeiro trimestre, o mês de março, e o resultado aquém daquilo que se queria. E digo mais, o resultado alcançado foi de 60% do que foi planejado. Muito ruim. Muito ruim. Ruim comparado com aquilo que se esperava. Porém, eu avaliei. Eu fiz a avaliação entendendo os porquês que aquilo estava acontecendo. Entendendo principalmente o comportamento histórico que o meu negócio tinha, que aquele negócio tinha. Porque se você olha somente para comparando o que eu quero com aquilo que está acontecendo, você vai falar, nossa, foi péssimo, foi horrível, vai sair espumando, xingando, brigando com todo mundo. Mas não é por aí o caminho. Você precisa entender os pormenores, os porquês que aquilo aconteceu. Você precisa entender os porquês dentro do seu cenário mensal, dentro daquele mês, uma carteira de clientes, um produto, mercado, concorrência. Então, uma série de fatores que a gente precisa entender e também entender o seu comportamento histórico. E aí eu fui olhar o comportamento histórico e percebi que mesmo com 60% menor, a gente estava superior a anos anteriores. Ou seja, o ano de base foi um ano fora da curva. Foi um ano muito diferente. Ainda que eu tenha aquela meta estabelecida, ela sofreu influência da gestão, da diretoria, uma vez que eu direcionei um caminho, e a gestão ela falou, não, Kleber, a gente consegue um desafio maior, e aí a gente chegamos num número mais desafiador, mas não foi possível alcançar esse resultado. E aí o que eu fiz? Eu falei, olha, deixa comigo, avaliei os resultados, falei para o diretor, eu avaliei os resultados e eu preciso mexer, preciso modificar no que está aqui. Por quê? Porque foi o primeiro trimestre, os nossos gestores que a gente chamou para o desafio, que a gente chamou para poder estar ali conosco, para estar empenhado e fazer o resultado acontecer, eles já abandonaram o barco. Nós ainda temos 3/4 do ano pela frente e nós já perdemos os nossos gestores. Eles já não acreditam mais na nossa meta, aquilo que nós passamos para eles, já sabem que não será alcançado. Qual que é a motivação deles de continuar correndo atrás de uma coisa que eles já sabem que não vão alcançar? Então, com isso em mente, eu passei a fazer o trabalho de nova determinação de metas, de novos resultados. E aí eu fiz toda uma comparação, expectativa de resultado, de crescimento da economia, comportamento histórico da empresa, enfim, cheguei num número de resultado inferior àquilo que aconteceu no ano anterior. Logo de cara, o gestor olhou para mim e falou, Kleber, esquece, não dá para fazer isso. Eu falei, aguarda só um pouquinho, deixa eu te explicar. E aí eu passei passo a passo qual foi a minha decisão. Eu passei para ele, expliquei passo a passo o que eu elaborei. Por que eu cheguei naquele valor? Eu elaborei aquela... Eu ia usar o termo defesa, mas não foi uma defesa. Eu expliquei o porquê daquela situação. Ou seja, eu criei um cenário com base nas evidências que eu tinha, com base naquilo que estava acontecendo no período. Afinal de contas, o resultado está sendo 60% inferior àquilo que foi previsto.
Então não adianta eu continuar achando que vai reverter e que do dia para a noite coisas mirabolantes vão acontecer. Em geral, não é assim que funciona. Existem alguns pontos fora da curva, como foi o próprio ano de base que eu tomei, mas, em geral, as coisas elas têm um equilíbrio. O que a empresa está fazendo? E olha que a empresa tinha comprado um equipamento novo. A empresa tem investido e está trabalhando por equipamentos que aumentem o faturamento da empresa, que aumente a rentabilidade da empresa, que aumente a carteira de pedidos. Está trabalhando por resultados que gerem qualidade para o cliente. Sim, a empresa está trabalhando, mas tudo isso tem coerência. Então, é importante que você avalie os resultados para criar os cenários necessários para direcionar o seu negócio.